Olá, queridos amigos. Nós já somos bem conhecidos de muito tempo. Que coisa boa. E eu espero que vocês estejam gostando da nossa conversa. E se estiverem, dá lá um toque para que fiquemos sabendo que está havendo um resultado bom nessas conversas. Porque o que gostamos, desejamos, queremos muito passar as experiências de vida de tanta gente e as mensagens que o Senhor Jesus deixou para nós outros. Hoje eu vou contar para vocês um caso interessante de vida, de vivência. Estivemos no Nordeste, numa cidade, e ficamos hospedados na casa de um companheiro. Era ele e a esposa. Ela tinha um problema físico, arrastava um pouco a perna, mas era um casal tão amoroso, tão carinhoso. Eu fiquei feliz quando eles me disseram que eu ficaria hospedada na casa deles. E fomos. E chegando lá, eles nos levaram assim num apartamento que ficava no fundo da casa. E ele então disse: este apartamento era do meu filho. Desde que ele começou a trabalhar, ganhar o dinheiro dele, ele construiu este cômodo aqui, ajeitou tudo, fez um apartamentozinho, era onde ele ficava. E eu disse: e não fica mais? Ele disse: não. O meu filho suicidou-se. Fiquei chocada, porque aquele casal tão carinhoso, tão gentil, como poderia ter acontecido algo assim? E ele disse: e eu vou pedir um favor para a senhora. A minha esposa, ela não conhece o espiritismo, mas depois que aconteceu isso com o nosso filho, ela pergunta como é que ficam os suicidas no mundo espiritual. Eu conto para ela uma história. Então, se porventura ela perguntar, não diga a ela o que acontece com os suicidas. Eu não quero que ela sofra mais do que já está sofrendo. Eu achei tão bonito, tão gentil. Eu disse: não se preocupe. E estávamos fazendo as nossas tarefas e tal, e conversávamos depois das palestras em casa, na hora que fazíamos um lanche, jantávamos, e ele então contou que era muito pobre, o pai era lavrador, e ele resolveu estudar e trabalhar na cidade. Então ele trasladou, deixou lá os velhinhos e foi morar na cidade. E arranjou um trabalho. Ele fez um concurso no banco e entrou como contínuo no banco. Mas ele tinha que ter um lugar para ficar. E não tinha dinheiro. E o salário era muito pouco. Ele foi numa pensão bem simples e tal, e conversou com a dona da pensão. E a dona da pensão parece que simpatizou com ele, e ele acertou que ele não pagaria de imediato nada, porque ele tinha que mandar dinheiro para os pais. Mas ele ajudaria. Todo o tempo livre, ele ajudaria no trabalho da pensão. Arrumaria os quartos, lavaria a louça, e etc. O que se pode fazer. Ela aceitou e ele ficou morando ali. E um dia chegou um casal com uma mocinha, que era um fazendeiro que já conhecia a dona da pensão e ficava hospedado lá uma vez por ano. E ele se encantou com a menina. Achou aquela era a joia que ele estava esperando para enfeitar a vida dele. E ela também simpatizou, os dois começaram, um olhando para o outro, aquele namoro à distância e tal. E ela foi para o hospital, fez uma cirurgia, voltou e eles ficaram um bocado de tempo na pensão, e ele teve a oportunidade de conversar com ela. E começou um namoro. E no ano seguinte,
ela retornou novamente, tinha que fazer uma nova cirurgia, e eles deram continuidade àquele carinho. E ele começou a mandar umas cartinhas para ela, eu recebi também de volta e tal, mas ele não estava sabendo o que estava acontecendo na fazenda. O pai, quando descobriu que estava acontecendo aquele namoro, ficou muito zangado. E para encurtar a história, ele resolveu roubar a moça. E deu um jeitinho e apareceu na fazenda e realmente levou a menina para a pensão. E o pai veio atrás. E foi uma complicação muito grande. E, no final de contas, a moça disse que queria ficar com ele e ia ficar. Então o pai deu um ultimato. Disse: a minha filha é portadora de uma doença muito grave. E ela tem que fazer uma cirurgia uma vez por ano. E é uma cirurgia muito cara. O senhor não tem condições de sustentar a minha filha, tratando a enfermidade que ela tem. Ele olhou para a moça, os dois se olharam e ele disse: eu posso trabalhar mais. E se ela precisa do tratamento, eu posso fazer esse tratamento para ela. Posso manter e vou manter a sua vida. Ela fica comigo. E ele disse que realmente começou a trabalhar mais ainda, ele já tinha um emprego e arranjou um outro emprego. Já nessa oportunidade, a dona da pensão já tinha desencarnado e tinha deixado a pensão para ele. Então, ele manteve a pensão e realmente tinha que fazer a cirurgia, a esposa, e era muito caro. Ele, praticamente tudo que ele ganhava, ele ia guardando para a cirurgia. Teve que fazer ainda mais durante 3 anos. Depois os médicos disseram que não havia mais necessidade. E ela teve aquele filho, que era a luz no lar daquelas duas criaturas. E eles viviam numa felicidade ímpar. Ele dizia assim: a minha esposa é a coisa mais cara da minha vida. Ela é a luz dos meus olhos. Eu quero um bem tão grande. E quando o filho veio, ficou assim, olha, difícil de dar uma nomenclatura para aquilo que nós sentíamos com a chegada do nosso filho. Ele cresceu, muito estudioso. Logo, nos estudos, nós não nos preocupávamos nem um pouco. Ele se formou e foi trabalhar comigo. Eu trabalhando no banco e ele também foi trabalhar no banco. Muito querido de todo mundo lá, as pessoas do banco. Se você passar lá no banco, tem um quadro que os companheiros fizeram para lembrar que ele foi funcionário ali também. O carinho dos companheiros, dos colegas, dos chefes, de todos. O meu filho estava fazendo a faculdade e começou a entristecer. Ele era um moço alegre, risonho, entrava dentro de casa fazendo barulho. Os cachorros que a minha mulher cuida, tinha 2 cachorrões, ele entrava brigando com os cachorros, brincando, correndo. Ele era um raio de sol entrando dentro de casa. De repente, meu filho foi ficando triste. Foi ficando triste. A mãe perguntava, a mãe chorava. Eu também pedi a ele: oh, meu filho, o que está acontecendo? Mas ele não dizia nada, ele sorria e falava: não, não é nada não, nada não. E sempre dizia: nada não, e ficava por isso mesmo. Eu sou um homem baixo, a minha mulher também é baixa, mas o meu filho cresceu bastante. Ele era bem mais alto do que eu. E nós saíamos juntos para ir para o trabalho. E numa manhã, quando nós estávamos saindo para o trabalho, e eu olhei para ele, aquela máscara de tristeza naquele rosto juvenil, que era sempre risonho.
Nós estávamos descendo os degraus, 5 degraus na entrada da casa. Ele desceu 2 degraus e eu fiquei parado. Quando ele desceu, eu segurei ele pelo ombro e virei ele. Ele me olhou, agora nós estávamos vis-à-vis. Ele já havia descido 2 degraus e eu estava na altura dele. Então eu segurei o rosto do meu filho, olhei nos olhos dele e disse: filho, conte para o seu amigo. Eu, o seu amigo, conte para mim aquilo que você não tem coragem de contar para o seu pai. Eu guardei essa frase comigo. Eu nunca ouvi algo tão lindo dito por um pai. Conte ao seu amigo, este amigo, aquilo que você não tem coragem de contar para o seu pai. Ele ficou sabendo do que estava acontecendo só depois que o rapaz se suicidou. E ele viu que o suicídio foi para preservar também o pai e a mãe. Um dia eu conto essa história para vocês, mas hoje fiquem com essa frase. Que coisa linda! E se você for pai, se você for mãe, lembra de dizer aos seus filhos que antes de ser pai, de ser mãe, nós somos amigos, amigos dos nossos filhos, para que eles confiem um pouco mais em nós. Não escondam os seus problemas, porque eles serão em nossos corações alguma coisa que vamos fazer o possível para resolver. Deus abençoe a todos nós.